Ora bem, como têm presente, depois da última sessão, faz hoje 15 dias, hoje tratamos os pontos 16 e 17. Portanto, o 16º tem como título Por uma Igreja que escuta e acompanha, e depois o seguinte tem que ver com a sinodalidade e, digamos, a informática e toda os nativos digitais, o mundo digital. É muitíssimo interessante também o Sínodo ter-se ocupado disto e já vamos ver a oportunidade desse discurso no capítulo seguinte. Mas este número 16, este título, Por uma Igreja que escuta e acompanha, é também muitíssimo interessante. Ok, então vamos invocar o Espírito Santo para depois podermos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei-nos o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com os luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e saibamos gozar sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Então, sempre os 3 pontos do costume, as convergências, as questões em aberto e depois as propostas. Eu considerei muitíssimo interessante este capítulo dedicado à escuta. E é de uma oportunidade muito grande no caminho sinodal. Quase me parece que é o caso de dizer que sem escuta recíproca não há vida sinodal. Também é verdade que atravessamos uma época histórica na Igreja em que cada vez mais o acompanhamento é efetivamente uma das áreas em que a Igreja tem investido muito. E por isso, de tratar-se de uma Igreja que escuta e que acompanha, são 2 elementos que podem ser um fator determinante na implementação da prática sinodal. A primeira convergência que eu leio pura e simplesmente o texto, porque é fundamental, diz o seguinte: escuta é o termo que melhor exprime a experiência mais intensa que caracterizou os primeiros 2 anos do percurso sinodal e também os trabalhos da Assembleia. Parece que estamos a tratar, fora do texto agora, de algo que a própria experiência sinodal dos membros que participaram no sínodo permite fazer esta afirmação. E continuando o texto, diz: falo no duplo significado de escuta, dada e recebida, de pôr em atitude de escuta e de ser escutados. Portanto, mais uma vez, saio do texto, a escuta não é apenas a escuta de alguns que escutam outro ou outros, mas é uma escuta em que todos se escutam uns aos outros. E o texto conclui dizendo: a escuta é um valor profundamente humano, um dinamismo de reciprocidade. É muito interessante acentuar esta palavra no domingo sexto do tempo pascal,
em que falamos do amor recíproco. Portanto, a escuta é um valor profundamente humano, um dinamismo de reciprocidade, em que alguém dá um contributo ao caminho do outro e recebe outro contributo, subentende-se, para si mesmo. Portanto, é uma troca recíproca de contributos que a escuta é chamada a dar. Portanto, ser escutado é uma experiência de afirmação e reconhecimento da nossa própria dignidade. Eu creio que nunca como hoje as pessoas precisam e pedem mesmo, solicitam que as escutem. No último sínodo, aquele sobre os jovens, os próprios jovens o fizeram. Pediram exatamente que os jovens fossem escutados pela Igreja. Portanto, ser escutado é uma experiência de afirmação e de reconhecimento da nossa própria dignidade. É um poderoso instrumento de ativação dos recursos da pessoa e da comunidade. Portanto, percebemos porque é que o texto do relatório privilegia a escuta e o acompanhamento, pela importância que a própria escuta tem, digamos assim. Ora bem, a escuta pressupõe uma coisa muito importante, que é colocar no centro da nossa vida o próprio Senhor Jesus Cristo. E isso, como sabemos, pressupõe um despojamento, alguma abnegação. Porquê? Porque escutar requer a disponibilidade para nos descentrarmos, deixarmos de ser nós a estar no centro, para dar espaço ao outro. E agora, no texto, o sínodo, o relatório diz: foi isto que experimentamos na dinâmica da conversação no espírito. Todos nós sabemos o que é que esta expressão quer dizer, conversação no espírito, que caracterizou o diálogo e a atividade do próprio sínodo, e por isso a escuta foi como que um dos instrumentos fundamentais desta conversação no espírito. Sem escuta não teria havido conversação no espírito. Portanto, a escuta é um exercício ascético, exigente, que obriga a reconhecer os nossos limites, a parcialidade da nossa visão. E por isso abre em nós uma possibilidade à escuta da voz do Espírito de Deus, que ao fim e ao cabo, como o próprio texto diz, é disto que se trata, de escutar a voz do Espírito de Deus, que fala para lá dos confins de pertença eclesial e da forma de pertença que cada um, através do carisma próprio, da vocação própria, pertence à Igreja. Portanto, a escuta está para além da própria forma de pertença à Igreja e põe em movimento um caminho de mudança e de conversão. Portanto, acho muito interessante que os membros do Sínodo tenham dado este testemunho da importância que eles próprios reconheceram e atribuíram no processo sinodal à escuta. Por isso, o texto afirma ainda sempre, nesta primeira parte das convergências, que colocar-se à escuta tem um valor cristológico. Em que sentido é que podemos dizer que a escuta tem um valor cristológico? É que o próprio Jesus se colocou muitas vezes em relação às pessoas numa atitude de escuta. E por isso
se a escuta tem um valor cristológico, tem também um valor eclesial. Digamos que a dimensão cristológica dá autoridade à própria dimensão eclesial. Porque, no fundo, quem escuta, mesmo que esteja a escutar um qualquer membro do povo de Deus, está a escutar a Igreja. Portanto, a escuta não é a escuta daquela pessoa singular em concreto, pode até não ser uma pessoa muito considerada, mas aquela pessoa é escutada na sua própria condição de membro do povo de Deus. Portanto, é uma ação através da qual alguns batizados que não agem no seu próprio nome, mas que agem em nome da comunidade, em nome da Igreja. Portanto, estão a perceber o alcance que tem, dada pelo relatório, a escuta. A escuta não é apenas a escuta normal que nós estamos habituados quando escutamos alguém, quando escutamos um ministro que faz uma pregação, quando escutamos quem quer que seja, estamos a pôr-nos à escuta da própria Igreja, na pessoa daquele a quem criamos espaço interior para acolher o seu pensamento e a sua comunhão. É ainda sempre o relatório que o diz. Ao longo do processo sinodal, a Igreja encontrou-se com muitas pessoas e com muitos grupos e percebeu que muitas destas pessoas e destes grupos pedem para ser escutados e acompanhados. Por isso, o título deste tema é Escuta e Acompanhamento. Porque a Igreja colheu por parte de muitos fiéis, de muitas pessoas, este sincero e profundo desejo de serem escutados e acompanhados. Já tinha tido a ocasião de dizer que no Sínodo de 2018 sobre os jovens, nessa Assembleia, houve um pedido expresso por parte dos jovens de serem escutados e acompanhados. Portanto, agora, digamos que para além da geração ou das gerações mais nova, temos aqui a Igreja a exprimir o desejo profundo de que na comunidade, no povo de Deus, se instaure, de facto, este sentido de escuta e depois também, como veremos no capítulo seguinte, na parte seguinte, de acompanhamento. Portanto, a Igreja deve escutar com particular atenção e sensibilidade. Agora, a partir das próximas alíneas, o texto começa a referir-se a grupos específicos a que a Igreja se referiu antes. Àquelas pessoas que pedem para ser escutados e acompanhadas. A Igreja deve escutar com particular atenção, diz o texto, a voz das vítimas e dos sobreviventes dos abusos sexuais, espirituais, económicos, institucionais e de poder, e até por sua vez também de consciência, onde muitas vezes estes abusos foram particularmente exercidos a partir de pessoas com responsabilidades e com cargos eclesiais. Portanto, a escuta autêntica, diz ainda sempre o texto, é um elemento fundamental do caminho para a cura deste tipo de pessoas, para o arrependimento, para a justiça e também para a reconciliação. Mas as recomendações desta primeira parte das convergências vai mais longe e continua ainda a referir-se
sobretudo a todos aqueles que na Igreja vivem neste momento uma condição de solidão como escolha de fidelidade à tradição e ao magistério da Igreja em matéria matrimonial e de ética sexual. Ou seja, há muitas pessoas que reconhecem nesta atitude nobre uma fonte de vida e de fidelidade à Igreja. Há pessoas que renunciaram a refazer a vida porque não a podem refazer do ponto de vista sacramental, ou por outras razões que não lhe permitiram, de alguma maneira, restabelecer a sua vocação matrimonial, devido a situações em que muitas vezes foram vítimas. Inclusivamente, até mesmo entre os nossos responsáveis, até entre o clero, às vezes há pessoas que consideram que muitas destas pessoas que vivem nestas circunstâncias não se podem sequer aproximar dos sacramentos da confissão e da comunhão. Mas estas pessoas, a maioria destas pessoas, são capazes de sofrer no silêncio, sem poder dispor de refazer uma vida do ponto de vista familiar e até mesmo matrimonial, se verdadeiramente não têm responsabilidade de espécie nenhuma, nem estão em nenhuma situação irregular, é bom que o digamos e é bom que, quando escutamos estas pessoas, as esclareçamos e lhe digamos que, efetivamente, elas, desde que não estejam em situação irregular, podem, sem nenhuma dificuldade, frequentar os sacramentos da Eucaristia, da penitência ou outros que, porventura, lhe sejam necessários, como, por exemplo, a unção dos enfermos. Isto vai dizer o quê? Que as comunidades cristãs são convidadas a estar particularmente próximas destas pessoas, escutando-as e acompanhando-as, porque muitas vezes vivem em situação de grande sofrimento. Continuando ainda os exemplos das convergências, fala-se ainda de outro tipo de pessoas que hoje, na Igreja ou na sociedade, e o mais grave é quando é também no seio da Igreja, em que se encontram marginalizadas e excluídas pela própria Igreja. E aqui são as outras situações em que, devido à sua situação matrimonial ou à sua identidade sexual, pedem para ser escutadas e acompanhadas e que seja defendida a sua dignidade. Como sabem, a Assembleia deu um grande valor a estes pedidos de escuta e de acompanhamento, com um sentido profundo de amor, de misericórdia, de compaixão, para com estas pessoas que se sentem feridas ou negligenciadas pela Igreja ou no seio da própria Igreja. E aquela casa que foi muitas vezes, durante muitos anos, a sua casa, agora não tem nada de casa e as pessoas sentem-se completamente desligadas e inseguras. Nestas situações, diz o texto, a escuta é um pré-requisito para caminhar juntos com essas pessoas à procura da vontade de Deus. E afirma ainda o texto, a Assembleia reafirma que os cristãos não podem faltar ao respeito pela dignidade de seja que pessoa for, de qualquer pessoa. Portanto, ainda não terminou a lista que as convergências
apresentam de todos estes tipos de pessoas que sofrem diferentes formas, por exemplo, de pobreza, de exclusão, de marginalização no campo social, no campo laboral e em muitos outros aspectos onde se afirmam desigualdades. Escutar por parte da Igreja estas pessoas é um dever enorme que decorre também do espírito da sinodalidade. O próprio Sínodo lança à Igreja em geral, através deste capítulo do documento, um pedido de agradecimento e de encorajamento a que todas as pessoas que estão comprometidas em serviços de escuta e de acompanhamento se encontrem disponíveis para estas pessoas e para outras, como é o caso, por exemplo, daqueles que estão nas prisões ou a quem falta muitas vezes a possibilidade de ser ouvidos e acompanhados. A Igreja tem o dever de amar com misericórdia estas pessoas que se sentem isoladas da comunidade. Mas, ainda continuando a lista, o Sínodo no documento faz referência a determinadas condições de solidão em que muitas vezes pessoas com uma grande dignidade ao longo de toda a sua vida, em determinada fase da vida, como são o caso dos idosos e das pessoas doentes, em que perante a sociedade são considerados como invisíveis, às vezes até mesmo como desprezados e não atendidos. Portanto, aqui há o apelo a recordar Mateus capítulo 25, onde as obras de misericórdia estão todas elas especificadas e, portanto, estava doente, estava preso, estava nu, estava com fome, com sede e fui atendido. Ou estava nessas circunstâncias e não fui atendido. Portanto, a escuta e o acompanhamento são aqui pelo documento salientadas como essenciais e fundamentais para todo este tipo de pessoas que são elencados. Portanto, a Igreja precisa de se abrir com maior facilidade a este ministério da escuta. O próprio capítulo chega mesmo a falar de um ministério de escuta, porque há, em muitas situações de alguns países por esse mundo fora, onde situações culturais e sociais, onde alguns grupos específicos, como jovens, mulheres, minorias, têm enormes dificuldades para experimentarem a sua dignidade e a sua liberdade. Para não falarmos já, como cita ainda o documento a terminar esta primeira parte, daquelas situações e países onde regimes opressivos e ditatoriais corrompem a confiança necessária para falar com liberdade. Portanto, nessas situações e nesses países, é preciso que a escuta e o acompanhamento sejam ainda, de alguma maneira, mais especializados e em condições de poderem efetivamente dar uma resposta àqueles que se encontram nestas circunstâncias. Como veem, é um conjunto de convergências a que os membros do Sínodo chegaram e por isso deram-se ao trabalho de fazer o elenco de todas estas classes, chamemos-lhe assim, grupos de pessoas que vivem e se encontram em circunstâncias
de absoluta necessidade de serem escutadas e, ao mesmo tempo, acompanhadas. Entrando agora na segunda parte deste capítulo 16º, e a propósito das questões a aprofundar, o documento afirma que a escuta requer um acolhimento incondicional. De alguma maneira, isto já foi afirmado atrás, quando se caracterizou a atitude com que Jesus acolhia e escutava as pessoas. Jesus nunca se deixou vencer por condicionalismos que pudessem de alguma maneira dizer: estou a falar com alguém que muitas vezes era criticado exatamente por falar com pecadores e com pessoas pouco recomendáveis. Mas Jesus não olhava sequer a esse tipo de condição que os seus interlocutores viviam e, pelo contrário, partilhava com eles a boa nova. Portanto, no que toca a questões a aprofundar, considera-se importantíssimo e necessário que façamos este trabalho de alguma maneira, abrir a escuta e o acompanhamento a todos estes grupos que são muitas vezes vítimas de marginalização ou, porventura, de exclusão. Ainda um segundo ponto neste campo é o facto de que muitas das comunidades cristãs já favorecem, podemos dizer que de alguma maneira, esta necessidade, como eu dizia, sobretudo porque vivemos uma época em que o acompanhamento é muito valorizado e claro que no acompanhamento a escuta tem um papel fundamental. Portanto, é importante perceber que ao longo dos últimos anos, depois do Concílio Vaticano II, muitas comunidades de base ou pequenas comunidades cristãs têm favorecido muito a prática da escuta entre os batizados e, sobretudo, das próprias pessoas, batizadas ou não, que se encontram nestas circunstâncias. O documento conclui dizendo que todos nós, povo de Deus, somos chamados a valorizar o potencial destas comunidades de base e destes grupos que já investem na escuta e no acompanhamento. E, portanto, tentar adaptar estes grupos e estas atividades, tanto quanto possível, em contextos urbanos. Naturalmente, no ambiente rural ainda é mais fácil encontrar esta capacidade de valorizar as relações de escuta e de acompanhamento, mas sabemos que no ambiente urbano há muitas vezes uma fase ou melhor, um grupo de pessoas que não tem qualquer hipótese de encontrar quem os escute. Há um grande número de pessoas marginalizadas no ambiente urbano e por isso é onde a Igreja hoje chama a atenção para a necessidade de se desenvolverem estas comunidades de base, estas comunidades cristãs que já começaram a fazer este trabalho de escuta e de acompanhamento. Nesta linha são apresentadas algumas propostas, concretamente 4 propostas. A primeira proposta diz, e cito o texto: devemos mudar. O que é que devemos mudar? É uma pergunta. O que é que devemos mudar para que as pessoas que se sentem excluídas possam experimentar uma igreja mais acolhedora? Ou seja, perante a necessidade, como acabamos de verificar, de insistir na escuta e no acompanhamento, o que é preciso mudar na Igreja para que isto aconteça? Ora bem,
a escuta e o acompanhamento não devem limitar-se apenas à dimensão e à iniciativa individual, mas devem ser vistas como formas do agir eclesial. Ou seja, temos que passar destas iniciativas um bocadinho mais individuais para uma característica mais eclesial destas ações de escuta e de acompanhamento. Portanto, esta é a primeira proposta que é feita. Portanto, devemos encontrar na programação pastoral ordinária uma capacidade de dotar as comunidades cristãs aos vários níveis de fazerem este acompanhamento espiritual. E conclui-se dizendo que uma igreja sinodal não pode renunciar a ser uma igreja que escuta, não pode renunciar a ser uma igreja que escuta este compromisso que deve traduzir-se em ações concretas. Está a dizer, a igreja tem o dever, se quer ser verdadeiramente uma igreja sinodal, se pôr em atitude de escuta e disponível para acompanhar todos estes grupos de pessoas que citamos nas convergências onde enumeramos os diversos tipos. Segundo a proposta, a Igreja não parte do zero, como que para nos estimular e não pensarmos que é uma coisa completamente nova e que está toda por inventar. Não, pelo contrário. A Igreja não está a partir do zero, porque dispõe já de numerosas instituições e estruturas que prestam este precioso serviço. Portanto, naquelas comunidades e naquelas dioceses onde não é ainda tão fácil criar estas condições de escuta e de acompanhamento, vamos procurar seguir as experiências vividas e postas em prática por aqueles lugares onde já acontecem e onde já é desenvolvida. E a este propósito, o Sínodo, no texto, recorda o importante papel que as Cáritas a nível internacional, têm tido junto dos mais pobres e marginalizados, dos migrantes, dos refugiados ou de outras realidades ligadas, digamos assim, a estas formas de pobreza e de marginalização. Há também, além da Cáritas, muitas instituições religiosas ou associativismo laical que se dedicam também a este tipo de ações. Portanto, é um imperativo, e portanto estamos ainda no âmbito da segunda proposta, é preciso agir, diz o Sínodo, para potenciar a relação com a vida da comunidade, evitando que sejam percebidas como atividades só de um grupo ou de algumas pessoas, mas como uma característica das próprias comunidades. As nossas comunidades, se querem verdadeiramente implantar e implementar uma prática sinodal, precisam de tornar-se comunidades capazes de escutar e capazes de acompanhar. Portanto, esta é, digamos assim, a segunda proposta que nos é apresentada. E agora, terceira proposta. As pessoas que prestam o serviço da escuta e do acompanhamento nas suas diferentes formas,
tudo aquilo a que nos referimos antes como experiências já em ato, das suas diferentes formas, precisam de uma formação adequada, tendo em conta o tipo de pessoas com quem contactam e, sobretudo, para se sentirem apoiadas pela comunidade que as prepara e que as acompanha na sua formação em ordem a este serviço. E agora é no âmbito desta terceira proposta, como já vos referi, que se faz referência à instituição que se propõe, é uma proposta concreta deste capítulo, a instituição do Ministério da Escuta e do Acompanhamento, que não é preciso ter nenhum grau de ordem para poder fazer isto. O batismo é fundamento suficiente e adaptado aos diferentes contextos para poderem funcionar como os batizados como Ministério da Escuta e do Acompanhamento. Neste clima em que se refere tanto a valorização da mulher e até mesmo os ministérios ao alcance das mulheres, eu direi que a mulher tem uma grande capacidade de escuta. Basta pensar no papel das mães, e amanhã é o Dia da Mãe, e sabemos quanto as mães são para os filhos confidentes. Portanto, demonstram ter uma enorme capacidade de escuta e de acompanhamento. Não digo que os pais não façam exatamente também um papel idêntico, mas digamos que o gênio feminino é muito caracterizado por esta capacidade de escuta e de acompanhamento. Portanto, a proposta vai também na linha desta instituição de um Ministério de Escuta e de Acompanhamento. Última proposta, e terminamos este primeiro capítulo do tema de hoje, tem que ver exatamente com uma situação concreta dos países da África e do Madagascar. Se trata de promover um discernimento teológico e pastoral sobre o tema da poligamia, que é uma coisa muito generalizada em alguns países da África e do Madagascar, e são pessoas que se começam a aproximar da fé cristã e muitas vezes vivem em uniões poligâmicas. Precisamos de nos preparar para acompanhar e para escutar muitos dos dramas que estas pessoas que acabam por aderir à fé vivem depois em situações que estão legalmente reconhecidas como legítimas em termos de poligamia. Este é o primeiro tema que eu devo dizer me deu uma enorme alegria e me fez perceber a extraordinária sensibilidade que o Sínodo demonstrou relativamente a estes dois aspectos fundamentais daquilo que é a prática sinodal: escutar e acompanhar. E agora passamos ao segundo tema: missionários no ambiente digital. É talvez um tema diferente, não é tão atrativo como o anterior, mas ao mesmo tempo é um tema novo, atualíssimo e urgente de se considerar. Porquê? Em termos das convergências, diz-se, na primeira parte do capítulo, que a cultura digital representa uma mudança fundamental no modo como nós concebemos hoje a realidade em si e, ao mesmo tempo,
os relacionamentos uns com os outros, entre nós e com o ambiente que nos rodeia, e até o Sínodo vai mais longe e mesmo até com Deus. Há hoje muitas formas que assumem dimensão digital que favorecem exatamente o nosso relacionamento com Deus. Vocês conhecem todos, de certeza, a newsletter do Papa e o Passo a Rezar, e a intenção mensal do Papa, que é dirigida a toda a Igreja e que é de alguma maneira trabalhada pela Companhia de Jesus, no sentido exatamente de tornar universal esta intenção, porque o Papa reza todos os meses. Ora bem, sabemos como hoje o desenvolvimento que se tem operado na difusão desta intenção do Papa utiliza tantos dos novos meios digitais. Portanto, o ambiente digital modificou completamente os processos de aprendizagem, a percepção do tempo, do espaço, do corpo, até mesmo das relações e do modo de pensar. Acho que quando nós distinguimos entre real e virtual, e sabemos que quando falamos de virtual estamos a falar do digital, mas acho que este dualismo real e virtual é qualquer coisa que ainda não compreendemos bem na sua totalidade. Provavelmente os jovens e os chamados nativos digitais terão uma compreensão mais aprofundada da relação entre o real e o digital. Mas o Sínodo quis, de alguma maneira, salientar a importância que sentiu dever dar à cultura digital e dizer que esta cultura digital, que é uma área distinta da missão, mas ao mesmo tempo possui, de alguma maneira, uma importância enorme para a Igreja e para a cultura contemporânea. Portanto, o Sínodo recomenda e convergiu neste pensamento que devemos atribuir a esta Igreja sinodal uma capacidade de utilização do mundo digital que pode facilitar em muito o crescimento do espírito sinodal. E a este propósito, e para dizer que, em certo sentido, não representa uma novidade, na terceira convergência, o documento diz que, de sua natureza, os missionários sempre partiram com Cristo rumo a novas fronteiras, precedidos e impelidos pela ação do Espírito. O que o Sínodo está a querer dizer com esta afirmação é que nos cabe a nós, hoje, chegar à cultura atual em termos digitais e a níveis dos espaços onde ela cresce e se desenvolve, a cultura digital, para encontrar aí os espaços da missão, para encontrar o sentido e o amor que nós podemos hoje descobrir também através destes instrumentos. Nós sabemos, e se calhar muitos de nós, estaremos a pensar nos riscos que estão também ligados à realidade digital, à internet e a todos os meios de que ela dispõe. Mas acho que aquilo que o Sínodo pretende, quando fala nisto das convergências, é salientar um campo de missão. Praticamente está a falar daquilo que é a missão digital. E agora acrescenta que
Não podemos evangelizar a cultura digital sem primeiro a ter compreendido. Isto quer dizer que não nos podemos colocar numa atitude meramente negativa e de pé atrás em relação aos próprios riscos que a cultura digital pode ter, mas temos de nos abrir para encontrar formas de evangelizar esta nova forma de cultura. Provavelmente quem nos vai ajudar neste campo serão, sobretudo, os jovens, e entre eles os seminaristas e os jovens padres e os jovens consagrados e consagradas, porque eles são os principais, assim chamados, nativos digitais. Portanto, são aqueles que certamente são mais adequados para levar a cabo esta missão da Igreja no ambiente digital. E nós, mais velhos, que nascemos numa época não digital e não somos, por isso, nativos digitais, temos de fazer um caminho que nos ajude a perceber na sua complexidade e até também nos seus riscos e limites, a cultura digital, mas não nos colocarmos numa atitude defensiva e muito menos ainda de fechamento. Eu atrevo-me a dar um exemplo modesto, simples, e eu não sou um nativo digital, mas nós percebemos com a pandemia que usar os meios se tornou e ainda hoje se torna utilíssimo para chegarmos a muitos pontos onde, sem a utilização do nosso site e dos nossos meios digitais, não teríamos de certeza absoluta podido acompanhar as pessoas e fazer-lhes chegar até elas os subsídios espirituais que elas não têm outra maneira de poder utilizar e encontrar. Portanto, é uma forma de salientar a importância que o Sínodo reconhece a esta cultura digital e, portanto, a necessidade de poder, de alguma maneira, colocar-nos numa atitude de abertura. Ainda dentro das convergências, as iniciativas que o próprio Sínodo Digital criou, há um projeto que o Sínodo desencadeou que se chama A Igreja Escuta-te, é um projeto de sinodalidade digital que nós devemos manifestar-nos também abertos e perceber as potencialidades deste ambiente digital numa perspectiva missionária. É evidente que hoje também há muitas coisas que provavelmente precisam de correção, de melhoramento e de revisão no que diz respeito à maneira como algumas pessoas, até muito católicas e muito tradicionalistas, utilizam o mundo digital. É importante não transformar as potencialidades do mundo digital para fazer coisas que eventualmente podem ser contra a própria cultura digital, que se torna incompreendida por algumas pessoas que precisavam de a compreender melhor. Portanto, estas são as convergências a que o Sínodo chegou e que aborda exatamente neste segundo capítulo que estamos a tratar hoje, do chamado mundo digital. 4 questões que o documento refere como sendo necessário ainda aprofundar. A primeira diz: a internet está indiscutivelmente cada vez mais presente na vida dos adolescentes e das famílias. E embora tenha um grande potencial,
também sabemos que, por vezes, não só melhora a nossa vida, mas também pode causar danos e feridas, através, sobretudo, diz o texto, do bullying. Provavelmente vocês terão ouvido em algum dos meios de comunicação o jovem que hoje foi detido pela judiciária, hoje ou ontem, precisamente por ter organizado ações terroristas contra jovens e adolescentes em escolas do Brasil. Vivia no Porto e continuará a viver, e de lá conduzia, através do mundo digital e da internet, estes movimentos que prejudicaram e inclusive tiraram a vida a algumas pessoas. Mas não deve ser isto que deve ser, por um lado, aprofundado, a impedir-nos de nos abrir ao mundo digital e de abrir uma nova porta de missão e de evangelização. Portanto, precisamos de garantir, através das comunidades cristãs e das famílias cristãs, um espaço online, portanto, no mundo digital, onde não só estejamos seguros, mas onde possamos ser espiritualmente alimentados. Portanto, é da nossa responsabilidade, e é uma das questões a aprofundar, trabalhar os aspectos negativos para que possamos construir no mundo digital uma dimensão de missão e de evangelização. Outra questão a aprofundar diz respeito às muitas iniciativas que existem online, muitas delas de grande valor e utilidade, ligadas à Igreja, como foi o caso que já referi daquilo que na nossa própria paróquia fizemos exatamente neste sentido, mas é necessário ainda desenvolver uma catequese adequada e uma formação da fé também utilizando estes meios. Nós sabemos também na nossa paróquia que alguns dos nossos catequistas, durante a pandemia, utilizaram os meios e bem para manter os contactos com as suas crianças que não podiam vir à catequese. E hoje, quando é necessário fazer intervenções a nível da informática, da internet, também se continua a fazer. O importante, diz ainda sempre o documento, é garantir que a nossa presença online, no mundo digital, constitua uma experiência de crescimento positiva para as pessoas com quem comunicamos. É preciso que saibamos utilizar bem estes instrumentos, por isso não só precisam de ser bem usados do ponto de vista técnico, mas de serem bem aproveitados nesse sentido para se tornarem verdadeiros elementos de missão e de evangelização. Nós sabemos, e é outra das questões a aprofundar, é que as iniciativas apostólicas online têm um alcance e um raio de ação que se estende para lá dos confins territoriais entendidos de forma tradicional. Podemos dar o exemplo até da própria experiência que estamos a fazer. Nós estamos espalhados um bocadinho por todo o país, do norte ao sul do país, para dizer que esta iniciativa, que é uma iniciativa online, o Zoom que fazemos, ao fim e ao cabo tem um alcance e um raio de ação que vai para além da nossa própria paróquia de São Brás. É evidente que isto levanta algumas questões, mas ao mesmo tempo precisamos de trabalhar também com a autoridade eclesiástica, a quem compete esta vigilância, de maneira a que os meios que temos à nossa disposição sejam cada vez
melhor utilizados e tenham um raio de ação cada vez mais alargado. Por outro lado, e é aquilo a terminar as necessidades de aprofundamento que este capítulo nos apresenta, diz-se que devemos considerar também as implicações desta nova fronteira missionária digital. E, portanto, devemos, na linha do que já dissemos como exemplos, devemos caminhar para uma renovação das estruturas paroquiais e diocesanas existentes. Eu creio que, de alguma maneira, estamos nesta linha. Aquilo que se faz já em muitas das nossas paróquias e aquilo que se faz na nossa diocese e em muitas outras dioceses são já uma demonstração de como estamos abertos a converter a via digital numa nova fronteira missionária. Portanto, todas as energias que podemos colocar ao serviço da missão são naturalmente bem-vindas. Pois o documento faz ainda referência, como nós também já fizemos, àquilo que durante a pandemia do Covid-19 se desenvolveu, se criou do ponto de vista pastoral online e de que maneira as instituições da Igreja e da Educação Católica souberam utilizar de forma eficaz as plataformas online para continuar a catequese durante os confinamentos. Portanto, é uma experiência que teve aspectos muito positivos, que nos ensinou o que torna possível encontrar benefícios a longo prazo para a missão da Igreja e para a utilização do ambiente digital e do mundo digital a favor da missão. Por outro lado, ainda e a terminar, temos a vantagem de que muitos jovens que hoje se afastaram da Igreja começam também a reaproximar-se dela através exatamente dos espaços digitais. E assim conhecem espaços físicos da Igreja que os acompanham e que de alguma maneira lhe abrem de novo as portas para um reencontro com a Igreja. E muitas vezes todas estas coisas acontecem exatamente através dos espaços online. A terminar este capítulo, e já estamos para terminar também a nossa hora, há duas propostas que o Sínodo faz nesta linha do mundo digital e da missão digital. A primeira proposta, e leio tal e qual como está formulada no texto, diz o seguinte: propomos que as igrejas assegurem reconhecimento, formação e acompanhamento aos missionários digitais que já estão a trabalhar no campo, facilitando o encontro entre eles. Nós próprios, a nível da nossa paróquia, também temos alguns nossos colaboradores. Aquele que mais se distingue entre todos, como toda a gente sabe, é o Luís Placas, que é um persistente no desenvolvimento da utilização destes instrumentos e não cessa de me dar trabalho, criando sempre novas iniciativas e novas realidades que depois, para poder aprovar e para poder rever e para poder, em alguns casos, corrigir ou melhorar alguma coisa, acaba por cair sobre mim. Mas aceito também este desafio e vejo que vai de acordo com esta proposta do Sínodo, ou seja, que as igrejas paroquiais ou diocesanas assegurem reconhecimento, formação e acompanhamento a todos estes jovens ou novos missionários digitais.
Segunda e última proposta: é importante criar redes de colaboração e de influencers, como se diz hoje, que incluam pessoas de outras profissões religiosas, de outras religiões, ou até mesmo de pessoas que não professam nenhuma fé, na medida em que, através desses meios, nós podemos chegar ao diálogo ecuménico, interreligioso, com a cultura e com os não crentes. Mas que, naturalmente, pode ser uma forma de promover a dignidade da pessoa humana, de promover a justiça e de promover as grandes causas, como são o cuidado da casa comum, o ambiente, as alterações climáticas, um pouquinho todos esses valores atuais que podem unir pessoas de diferentes confissões religiosas ou de diferentes igrejas. Portanto, estas são as duas propostas que o capítulo 17º faz relativamente ao mundo digital. E por hoje é aquilo que tinha para vos apresentar e para vos propor como 2 capítulos de grande importância. Este último que acabamos de trabalhar, missionários no ambiente digital. Certamente não seremos todos verdadeiramente missionários, mas há pelo menos uma responsabilidade que nos era proposta, que é aquela de trabalhar, colaborar para que o mundo digital seja evangelizado e se torne de alguma maneira mais capaz de passar a mensagem cristã. Assim como no passado outros mundos e outras fronteiras foram ultrapassadas através da missão e da evangelização, basta pensar em termos geográficos o que foi a missão da Idade Moderna e do final da Idade Média, e agora, em pleno século XXI, final do século XX e século XXI, temos este outro desafio do ambiente digital. E depois, apenas recordando e resumindo o capítulo que tratámos em primeiro lugar, que é o da importância da escuta e do acompanhamento. Acho que é também um grande passo a que somos chamados, para o qual também concorre o mundo digital, mas, por outro lado, é um espaço que requer muito mais do que o mundo digital, sobretudo o compromisso pessoal de cada um de nós e o empenho nesta capacidade de ouvir, de escutar, de acolher e de criar também nos outros essa mesma capacidade de escuta e de acolhimento. E, por outro lado, assim como precisamos de acompanhar, também precisamos de reconhecer a necessidade e a importância de ser acompanhados. Peçamos ao Senhor que nos ajude a perceber a importância destes 2 capítulos e, sem dúvida, absolutamente, que eles nos ajudarão, certeza absoluta, a fazer o melhor possível.